can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you. I can't rest, I can't fight, all I need is you and I without you. E vai ao ar mais um programa Vamos Nessa com vocês, óbvio, aqui em Rio Claro. Estou ao lado do Cláudio, sócio proprietário, que tem uma história muito legal para contar para vocês da casa. Cláudio, é um prazer estar aqui, boa noite. É uma pessoa muito simpática, pessoal da casa, uma delícia. Fala um pouquinho dessa história maravilhosa. Boa noite, Paula, boa noite, seu público. O óbvio começou na minha vida inesperadamente. Eu sou hétero, casado, família, não tinha ligações com o público no GLS, não tinha ideia de como seriam, o que era, como se compunha e etc. Eu já possuía o prédio, já tinha ideia de ter uma casa noturna, essa ideia ia fervendo, eu estava tomando cuidado para ver o que exatamente fazer, como fazer, quando fazer. Até que apareceu um conhecido que toca na noite, é meu sócio hoje, e me sugeriu montar uma casa noturna virado diretamente ao público GLS. A princípio, como todo hétero, casado, família, etc., eu pensei, olha, o público GLS tem um cheiro diferenciado. Ele falou, é por isso que é bom. Eu tenho certeza absoluta que o meu sócio também é hétero, a mulher dele também é hétero, ele é casado, tem filhos, etc. O mais interessante na época foi eu, como advogado consultor de empresas, fazer uma pesquisa mais assentada e definir o que seria o público e qual é esse filão de mercado. Me surpreendeu medonhamente, o filão de mercado é totalmente inesperado, as padrões, as proporções, o gasto, é uma classe extremamente elitizada, ainda não reconhecida, ainda não valorizada. Alguns diferenciais ocorreram. Eu, com quase 50 anos, vivi numa época em que o homossexualismo era doença e era reconhecido pela ONU através do braço da Organização Mundial da Saúde. Hoje não é mais reconhecido como doença, é uma opção sexual. Deixando de ser doença, muda muito e muito mudou. Mesmo assim, existe o preconceito de que quem na época, há 30, 40 anos atrás, ouvia a palavra gay, homossexual ou travesti, imaginava um escândalo na esquina, ou mesmo uma prostituição no escuro de um canto da cidade, ou algo assim. Cláudio, e fala um pouquinho sobre a programação da casa. Nós abrimos 3 dias por semana, sextas, sábados e domingos. Às sextas-feiras, nós temos DJs, um residente, é o Francisco Lopes, e outros que são convidados, constantemente muda-se o DJ todas as sextas-feiras. Abre às 9, fecha às 4 da manhã, o público é mais jovem, na faixa de 20 anos até uns 35 aproximadamente, diferenciado do público do sábado, em razão de serem bandas, é um público mais adulto, na faixa de 25, 30 até 50, 60 anos. As bandas chamam mais a atenção do público mais adulto, assim como a música eletrônica chama a atenção do público mais jovem. Domingo nós também abrimos bem mais cedo, às 4 da tarde, com happy hour, promoção constante, toma 2, paga 1. E das 4 da tarde até as 2 da manhã, mais ou menos, o público é farto e muita gente, 200 pessoas mais ou menos. E isso vem trazendo enriquecimento à classe, à casa, e uma constante renovação. O público é muito grande, nós abrimos em 15 de dezembro, como eu disse. 2 meses e meio só, surpreendente. Exatamente, cerca de, como abre 3 vezes a semana, cerca de 35 a 40 dias aberto apenas. E nesses 40 dias, com certeza, nós tivemos mais de 6 mil pessoas frequentando a casa.
É um absurdo, é um espanto, é algo assim impressionante. Como eu havia dito no começo, a ideia de promiscuidade, eu não entendi, não imaginava o quanto isso inexiste nesse público. Casas noturnas de Rio Claro funcionam bem, tem boates boas em Rio Claro, que funcionam também 1 ou 2 vezes na semana apenas, e é extremamente comum essas casas héteros ter 3, 4, 5 brigas pesadas na noite. Tanto que os garçons, o público, os funcionários deles, são treinados em artes marciais para conter esse público. Nós com 6 mil pessoas, mais de 40 dias abertos, não tivemos nenhuma briga, nenhum problema, nenhuma violência. O público gay não é violento. O público gay é extremamente educado, ainda fala por favor, ainda fala muito obrigado. Tá muito raro hoje no público hétero, uma faixa etária de filhos de papais, etc., que também tem no público gay, mas são muito educados. Droga, jamais tivemos nenhuma ocasião de drogas na casa. O público é extremamente refinado, extremamente educado, muito bem estudado. E você está feliz, então, em estar trabalhando com esse público? É o avesso do que eu imaginava. Eu vejo muito mais promiscuição, abusos e etc. em boates hétero do que em boates gays. Por todo esse Brasil. Por todo esse Brasil. O diferencial chega a ser extremo. Realmente o público é educado. Ainda se fala, por favor, obrigado, com licença e tudo mais. É isso aí, Cláudio. Você está de parabéns. Muito sucesso para você nessa carreira que vai longe. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey baby, la 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 la, baby, la 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 la, baby, la 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 la, la 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 la. Drop it to the floor, make me wanna say, baby, yeah, you can shake some more, make me wanna say, baby, ooh, you got it. E vai ao ar mais um programa Vamos Nessa. E neste programa vamos mostrar uma agência aqui em Rio Claro, que em parceria com o Bar Óbvio e também com o Cabeleireiro, que depois vocês vão assistir, está mostrando uma viagem, um cruzeiro, não é isso, Marilda? Fala um pouquinho desse cruzeiro, um pouquinho da sua agência, querida. Bom, nós somos da agência Ar, Terra e Mar, aqui de Rio Claro. Nós estamos situados no centro da cidade de Rio Claro e trabalhamos com turismo de modo geral. E temos voltado a nossa atenção ultimamente para o pessoal que é voltado para o grupo GLS. E existe um cruzeiro destinado a esse público, é um cruzeiro temático da empresa MSC, é o MSC Harmonia, e é o Freedom On Board. Normalmente o cruzeiro acontece em março, que é finalzinho do cruzeiro aqui no Brasil, já que tem um período que os navios ficam na costa brasileira. E quando chegar final de março, começo de abril, eles já começam a ir embora, tá certo? Então, esse cruzeiro deste ano vai ser no dia 10 de março, de 10 a 12 de março. É um cruzeiro de 3 noites, que vai sair da cidade de Santos, do Porto de Santos, e vai percorrer as duas cidades que são consideradas amigas do pessoal GLS, que é Cabo Frio e Búzios, no Rio de Janeiro. Que legal. E como a pessoa consegue entrar em contato com você? Bom, nós temos o e-mail, né? Temos um site que é o www.atmturismo.tour.br, ou então o e-mail que é marilda@atmturismo.tour.br ou atmturismo@atmturismo.tour.br, ou aqui mesmo, né? Em Rio Claro. Fala o endereço, por favor. O endereço é na Rua 10, Avenidas 3 e 5, número 931.
E o telefone é o DDD 19 3525 6056 ou 35324188. Marilde, mais ou menos para os nossos telespectadores saberem o custo desse cruzeiro. Bom, o cruzeiro, ele depende da cabine que a pessoa escolhe. Não só da localização, mas da quantidade de pessoas que vão na cabine. Então, você tem cabine dupla, cabine tripla, cabine quádrupla, tem cabine interna, cabine externa, cabine com varanda, sem varanda. Então, a cabine mais barato que a gente considera que é a cabine interna, tá certo? Tá saindo por volta de R$ 1.190, mais as taxas de embarque, que são as taxas de porto, e a taxa do serviço do navio, tá certo? E legal que isso pode ser pago até em 10 vezes no cartão. Isso, as empresas elas procuram parcelar, facilitar. Aliás, o turismo no Brasil está facilitando bastante, né, para todo mundo, não só para esse grupo, mas para todo mundo. As empresas operadoras, elas estão parcelando em 10 vezes no cartão, ou no boleto, ou no cheque. Algumas têm uma pequena taxa de juro, outras nem isso têm. Fora isso, Marilde, desse cruzeiro, o que mais que a tua agência faz? Bom, nós trabalhamos, como eu falei inicialmente, com turismo de um modo geral. E qualquer roteiro que a pessoa escolha, né, nós podemos fazer a cotação. Se nós não pudermos nós mesmos fazer o cruzeiro, o roteiro, nós podemos trabalhar com as operadoras, tá certo? E nós trabalhamos com as melhores operadoras do Brasil. E assim, a gente sempre procura cotar em mais de uma operadora, que é para poder atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Claro. Tá? E também nós estamos trabalhando com o turismo educacional, que é o estudo do meio. Na realidade, é uma maneira de ensinar e promover, né, no adolescente ou na criança essa alegria que é o viajar, esse conhecer, né, que é necessário no nosso dia a dia. Que é o título da fachada, né? Me chamou a atenção isso. Nós temos dentro do Ar Terra Mar Agência de Turismo, nós temos um braço, vamos dizer assim, um setor que é o ATM Educa, que trata exatamente dessa parte voltada ao estudo do meio, voltada às escolas, aos estudantes, desde o ensino fundamental até a universidade. Muito interessante. E o interessante, né, Marilda, é que nós estamos divulgando esse cruzeiro para o ano que vem, porque para esse ano já estão esgotados, né? Sim, as cabines esse ano já não tem mais. Tá? As pessoas, elas têm que aprender a se programar para fazer uma viagem, né? Então, elas já podem procurar as agências que já tem para o ano que vem todo o calendário, já com valores, tudo mais. E ela pode se programar, dividir, quando ela for na viagem, ela já terá terminado de pagar. Aí só gasta lá no free shop. É isso aí. Querida, muito obrigada. Você é uma simpatia, tua agência também muito gostosa. Público, venham até aqui, que vocês vão ser muito bem atendidos, com muito carinho pela Marilda e sua equipe. Muito obrigada. Obrigada a você, Paula. Vocês a participar desse grande evento, dessa grande festa aqui em São Carlos, com o apoio da Prefeitura e reunindo pessoas héteros e GLS.
é um fenômeno e um dia muito importante, um marco na história. E vamos nessa! Started this Dutch house shit. Is this the motherfucking thanks I get? Dando continuidade a essa matéria, estamos aqui em plena Avenida São Carlos, máquina fotográfica na mão, do Porto aí atrás das câmeras, captando os melhores momentos. Um dia inesquecível, mais um ano de parada gay aqui em São Carlos. E eu convido você, querido telespectador, a conferir esse evento. Vamos nessa? I started this Dutch house shit. Dutch house shit. Is this the motherfucking thanks I get? Come on. Olha, é um movimento grande, o pessoal muito alegre, todo mundo feliz. É fantástico. Como o pessoal é alegre e simpático. O Óbvio Rio Claro, que é a casa que eu sou proprietário, trouxe 3 ônibus. São mais de 100 pessoas passeando por aí e fazendo parte disso, que é uma conscientização geral e recolocando quem vai aonde, como é, que jeito fica.
E aonde que está quem? E é uma coisa só, igualdade. Sem dúvida. Inclusive eu tava lembrando, a gente fez a cobertura da obra, vocês vão conferir. Eu acho importante, Cláudio, que há tão pouco tempo que você tá nesse nicho de pessoas, nesse núcleo, e já levantando uma bandeira que o homossexualismo não é crime. Eu acho isso muito importante, pessoas do seu nível, do seu gabarito, como advogado, levantarem essa bandeira e espalharem isso para a região. É incrível essa questão. Ainda existe uma ideia de que a coisa é uma, e na verdade, pessoal, não é crime não. Ao contrário. Ao contrário, óbvio. É uma questão de você quer ou não quer. Não tem limite para quem você gosta. Você gosta de alguém, acabou e pronto. Não é nem opção mais. É muito bem entendido isso. Não é mais doença, não é mais crime, não é... Escolha quem você quiser para gostar. Com certeza. E falando um pouquinho, óbvio, da Casa Óbvio, passa um recadinho pra galera. Obrigado, Paula. A Casa Óbvio está em Rio Claro há pouco tempo. Nós temos um certo conceito muito bem formado na região. São, brincando aí, 8 mil pessoas que já frequentaram a casa em menos de 50 vezes que ela abriu. A casa tem 2 meses e meio, funciona às quintas, às sextas, aos sábados e aos domingos. Sexta e sábado abre às 9 da noite, domingo é happy hour, abre às 4 da tarde. Sexta é balada pro pessoal da faixa etária dos 25 aos 35. Sábado é bandas pro pessoal de 25 bem acima dos 35, 50, 60 anos. São grandes bandas regionais. E domingo é o happy hour, começa às 4 da tarde. Vamos tomar cervejinha, claro, pessoal. Boa tarde. É isso aí. Vamos nessa? É óbvio! Que por trás desse look existe um trabalho imenso. Querida, fala um pouquinho desse dia maravilhoso. Pra gente tá ótimo, né? Vai começar agora a passeata. E é isso aí, a gente tem que lutar mesmo e continuar em outras cidades que não tem que acontecer. Você é daqui de São Carlos, querida? Limeira. Qual que é seu nome? Beyoncé. Beyoncé, maravilhosa, arrasando. Parabéns e sucesso. E você, amada, qual é o seu nome? Meu nome é Mara Rúbia. Aqui de São Carlos, Mara? Não, sou de Limeira. Arrasou no look. Eu imagino quanto tempo vocês não ficam pra ficar maravilhosas assim. Dá trabalho? Dá trabalho de 30 a 40 minutos. Meu Deus, mas fica maravilhosa, né? Fica, e a gente tem que mostrar que nós somos coloridos, que nós somos dessa forma alegre, para que toda a população nos aceite e nos respeitem sempre. Com certeza, eu acho que esse dia é um marco na história de todas nós, né? Que somos simpatizantes, vocês que são drags, que trabalham com isso, fazem show, né? Eu acho muito importante esse dia para todos nós. Com certeza, e essa parada tá linda, não para de chegar gente e nós vamos bater o recorde dessa vez. E mais tarde o showzinho com a Lorena.
America.